motivo de alegria, mais uma oportunidade de estarmos na presença do nosso Deus. E nessa noite conhecendo mais uma parte do rebanho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero agradecer a Deus, também ao pastor dessa igreja, pela confiança em nos entregar nessa tribuna para falar a palavra de Deus nos vossos corações esta noite. Abra sua Bíblia, Romanos 5, 20 e 21. Romanos 5, versículo 20 e versículo 21. Quem achou diz amém? Amém. E veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém. Podemos aceitar em nome de Jesus. Essa palavra tem falado no meu coração esses dias, e eu quero lembrar você por que você está aqui esta noite. Talvez nós podemos estar em lugares mil, estar em outros lugares, mas nós estamos aqui esta noite porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus na nossa vida. Estava olhando para a história da humanidade, o homem no começo da criação. A Bíblia diz que Deus visitava o homem no jardim, na viração do dia, e conversava com o homem. A presença de Deus era extraordinária, e Deus falava com ele. Mas a coisa tão triste, meus irmãos, quando aconteceu a queda por causa da desobediência, a Bíblia diz que o pecado entrou na face da terra. E a Bíblia diz que o homem foi separado da presença de Deus. E foi tão sério aquilo que a Bíblia diz que Deus colocou querubins com espada de fogo no caminho da árvore da vida e dentro do jardim, para que o homem não retornasse à presença de Deus e não pudesse comer da árvore da vida, porque senão poderia viver eternamente em vida de pecado. Mas nosso Deus, Ele é misericordioso, é um Deus galardoador, é um Deus que ama, e mesmo ali Ele providenciou, dizendo para a mulher: da tua semente enviarei um que esmagará a cabeça da serpente. Quem crê nisso aqui? Mas a humanidade entrou numa catástrofe total, e uma história terrível de pecado, a ponto de Deus mandar dilúvio, a ponto de Deus mandar várias dispensações, períodos de tempos, aonde começava com o juízo de Deus, terminava um, e Deus pela misericórdia começava outro período de tempo, e Deus mostrando a sua infinita misericórdia, mas ainda o pecado castigando terrivelmente a humanidade. Mas eu quero te falar aqui esta última coisa: Deus, mesmo assim, Ele sempre procurou olhar para o homem, mostrar a sua misericórdia, mostrar a sua graça, porque Ele lhe ama e Ele te ama aqui esta noite. Agora, símbolo da presença de Deus, era o símbolo da glória de Deus, e tudo tinha que ter um elemento físico, era físico. A arca da aliança simbolizava a presença de Deus. Veja que coisa tremenda, o homem no jardim falava com Deus, conversava com Deus, mas agora, por causa do pecado, ele tinha o símbolo da presença, o símbolo da glória, porque em Romanos está escrito, Romanos 3,13 está escrito: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E quando eles não estavam com a arca, eles perdiam até a batalha, está aqui na Bíblia. E quando eles não estavam com a arca, era prejuízo tremendo. E quando eles não estavam com a arca, Deus não manifestava a sua glória e a sua presença. Tudo isso por causa do pecado. Mas havia algo no coração de Deus, e Deus havia falado desde o começo, e Deus começou a levantar homens, até mulheres foram levantadas e profetizaram e falaram, porque a glória de Deus era por medida agora. A presença de Deus era por medida. Somente um Sansão, um Davi,
Salomão, alguns homens viam Deus manifestar a sua glória, e a glória voltava para a presença de Deus, e era uma coisa tremenda, meus irmãos. Mas eu quero te dizer aqui esta noite, glorifique a Deus porque você está aqui hoje, porque você está aqui, e você é a glória de Deus aqui na terra. Samuel, 1 Samuel 4,12, fala que eles estavam sem a arca, e um prejuízo tremendo. Mas quando está aqui, 1 Samuel 4, versículo 6, a Bíblia diz que os filisteus ouviram cântico de júbilo no arraial dos hebreus, no povo de Deus, e perguntaram o que os hebreus têm e o que está acontecendo. Aí alguém disse, é porque a arca de Deus está no meio deles, e a presença de Deus está no meio deles. Quem gosta da presença de Deus aqui? E eu estava estudando esse dia sobre as dispensações, as 7 dispensações. Que coisa triste, a humanidade cada vez afundando em pecado, afundando, e Deus levantava alguém, Deus levantava um povo, Deus levantava, fazia alguma coisa, de repente falhava. Todos que Deus levantou, teve falhas. Todos que Deus levantou, teve problemas. Todos que Deus levantou, o pecado tocou em muitos, e eles tiveram marca na sua vida. Mas eu quero te falar uma coisa esta noite. Na dispensação das coisas, no final das dispensações, Deus levantou um, e a Bíblia diz, sem pecado e santo. Deus levantou um, e a Bíblia diz assim, por último Deus enviou o seu filho. Quem crê que ele enviou o seu filho aqui? Por último, Deus enviou o seu filho, porque foi enviado profetas, problemas terríveis. Depois os profetas, muitos se profanaram. Deus enviou patriarcas, teve problemas, mas ali era o paliativo que Deus estava fazendo para que o homem pudesse chegar até cumprir a promessa de enviar um que esmagaria a cabeça da serpente. Aleluia, glória a Deus. E todos foram pecando, aconteceram tantas coisas. Moisés, por causa do pecado, Deus disse que iria destruir o povo, mas aí Moisés diz, não faça isso, risque o meu nome no seu livro, mas não destrua este povo. E o que eu tenho que fazer? E Deus fala para Moisés, e Moisés fala, Deus, perdoa o seu povo. E Deus dá outra oportunidade para o povo. Sabe por quê? O nosso Deus é um Deus de misericórdia e um Deus de oportunidades. Teve também um povo chamado samaritanos também na história, que teve uma coisa tão triste que aconteceu na vida deles, porque um homem catou várias nações, levou para a cidade de Samaria, e foi cativo na cidade de Samaria, e a Bíblia diz que houve uma mistura no meio do povo. E os samaritanos agora, as outras tribos judaicas, elas falavam que os samaritanos eram misturados, e os samaritanos agora, eles não eram mais uma raça pura. E passaram-se muito tempo na história. Um dia também eles foram para ajudar a edificar o templo de Salomão, e eles foram rejeitados, e não puderam, e não foram contados. Eles foram para uma outra cidade, para Samaria, e ali nasciam os seus filhos, os seus netos, e um falava para o outro aquilo que havia acontecido com eles, porque eles foram rejeitados, e o pecado veio, e a morte veio também, o pecado para matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia diz aqui, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Quem tem vida com abundância aqui é assim? Eu estava estudando aqui esta palavra e ouvindo quantas coisas, não vai dar tempo de dizer aqui, por causa do tempo, mas eu quero te dizer que o pecado reinou de uma maneira extraordinária, irmão, e muitos foram tocados, mas Deus tinha um trunfo escondido, porque nosso Deus é um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus santo sobre todas as coisas. E um dia, a Bíblia diz que Jesus nasceu, nascido de mulher, por isso foi chamado Filho do Homem. E eu vejo agora um homem sacerdote já velho, estava no templo, e ele estava dentro do seu coração uma promessa que ele mesmo fez, que ele disse, eu não vou morrer enquanto eu não ver o Messias e o Filho de Deus e o Cristo. Ele disse que ele havia de ver o Cristo. E um dia ele estava lá com o seu rolo na sua mão, não tinha ainda a Bíblia, ele estava com os rolos todo amarelado na mão, já velho, e ele estava ali no templo,
e uma mulher chega lá de longe com uma criança no colo, e um homem também acompanhando, que era o José, o carpinteiro. E quando ele olhou, o coração dele se alegrou, porque ele conheceu que era o Cristo, o Messias, o prometido, e ele que está aqui esta noite. E ele disse: agora posso ir em paz, porque os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos Exércitos. Mas ele olhou para o menino e disse para a mulher: uma espada transpassará a sua alma. Jesus nasceu, mas tinha também as promessas que dizia o próprio profeta Isaías, dizendo: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele havia de ser rejeitado pelo seu próprio povo. Também dizia o profeta que ele havia de morrer pelos nossos pecados e havia de ser sepultado, sepultura de rico, uma sepultura que foi depois emprestada por José de Arimateia. E eu fui vendo a palavra de Deus se cumprindo na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o que abundou no pecado superabundou na graça de Deus. Eu também hoje eu posso dizer que muitas vezes eu pego, você peca, nós pecamos, mas nós temos aqui hoje um advogado diante de Deus, que é nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Mas lá no passado era terrível, porque tinham que fazer os sacrifícios, e era uma vez por ano peregrinavam para Jerusalém e levavam cordeiro, levavam lenha, levavam tantas coisas por causa do pecado, o prejuízo que ele trouxe. Era uma exigência tão grande, irmãos, e era altares e mais altares, bois e mais bois, ovelhas e mais ovelhas, que foram sacrificados para que eles pudessem se sentir justificados diante de Deus do seu pecado. Mas era algo temporal, era algo passageiro, porque no outro ano eles tinham que estar lá outra vez. Sabe por quê? Porque o que abundou no pecado superabundou na graça. Mas o pecado veio, irmão, abundante, ele veio terrível, e ele marcou muita gente. Mas eu quero te falar que o nosso Senhor Jesus Cristo também ele veio para mudar a história e mudar o cenário da história. Um dia ele entra lá em Jerusalém, ele vai para o templo, e todas as pessoas estavam entrando pela porta principal, mas ele não entrou pela porta principal. Ele olha uma porta estreita, uma porta diferente, chamada Porta das Ovelhas, e ele vai e entra naquela porta, e ali estavam eles ali, uns tanques e algumas pessoas que estavam ali, todas enfermas e doentes, vários tipos de enfermidades. E ali diziam que quando o anjo agitasse as águas, uma pessoa só era curada da sua enfermidade. Aquele que primeiro era lançado naquele tanque era curado da sua enfermidade. E aqueles tanques eram fedorentos, não eram aqueles tanques limpos, porque aquilo ali era para lavar os animais para o sacrifício, era para lavar as ovelhas. Eram tanques ali que não eram tanque aprazível à vista. E estavam ali pessoas, todas as vezes eram levadas para lá. E havia um homem já 38 anos. Jesus tinha 30 e pouco, menos de 33, mas aquele homem já havia 38 anos, que era levado para lá e não tinha solução no seu problema, porque sempre alguém era atirado primeiro do que ele naquele tanque. Mas um dia Jesus entrou lá dentro e ele chegou e ele conversou com aquele homem. E não precisou ele se molhar, não precisou ele ficar molhado e nem ser jogado no tanque, porque Jesus, quando ele chegou lá, ele curou para mostrar que agora ele veio trazer um novo pacto, uma nova aliança. Ele veio trazer agora a graça, ele veio trazer agora a solução para a humanidade, para mostrar que lá naquele templo era condicional, dependia de elementos da adoração, que era cordeiro, sacrifício e tantas coisas. Mas Jesus agora vem mostrar, sabe o que? A graça ela é diferente. Se você tiver um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará, e Ele vai abençoar a tua vida pelo sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a lei trouxe um prejuízo terrível, era dura e severa. E quando Jesus chegou, ele quebrou vários dogmas, ele fez várias coisas, sabe para quê? Para mostrar para a humanidade que agora havia uma porta para a eternidade, e essa porta é pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa porta era pelo sacrifício perfeito, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem está entendendo as coisas? Um dia um leproso chega em Jesus e diz:
se tu quiseres, pode me purificar. Ele não falou, se quiseres, pode me curar. Ele falou, se quiseres, pode me purificar. Porque segundo a lei, os leprosos eram considerados imundos, eram considerados até amaldiçoados. Eles não podiam entrar na cidade, não podiam entrar nos arraiais, eles não podiam andar perto e próximo das pessoas. Mas ele chegou, viu algo diferente em Jesus, e Jesus gosta de pessoas que percebem as coisas e têm visão para perceber as coisas, porque quem fazia o ritual da purificação era um sacerdote. E poucos leprosos conseguiam fazer o ritual da purificação, que ele começava primeiro dando oferta para o sacerdote, depois tinha que rapar todo o pelo do corpo, cabelo do corpo, tinha que tomar banho de sangue de animal, ficar 7 dias fora da tenda, 7 luas, e tantas coisas que tinha que fazer, e era 7 passos aquilo ali. Mas ele chegou em um homem que era diferente agora, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que para muitos estava ali passando desapercebido, mas quando ele olhou, ele sentiu no seu coração que ele era diferente. Sabe por quê? Ele veio para buscar e salvar os que se haviam perdido. Jesus deu tanta fé nele, Jesus entendeu o que ele estava dizendo, colocou a mão sobre a cabeça dele, o que também não era certo fazer. Nem tocar em leproso não podia. Jesus colocou a mão na cabeça dele e falou, agora você é curado, porque eu nunca vi tanta fé. Mas tem uma coisa, você vai em um sacerdote e paga oferta para ele, e não diga para ninguém o que aconteceu aqui. Glória a Deus. Mas ele não levou oferta para o sacerdote, coisa nenhuma. Sabe o que ele fez? Ele saiu falando aquilo que Jesus fez na vida dele. Sabe por quê? O que abundou no pecado superabundou na graça de Deus. Jesus estava preparando um cenário para aquilo que havia de acontecer, porque ele havia de ser levantado no madeiro para assim cumprir todas as escrituras. Mas antes disso acontecer, ele veio mostrar que os dogmas serviram, os dogmas foram bons, aquilo que era a lei foi bom, mas ela tinha um tempo para terminar e um tempo para acabar. E quando Jesus chega curando, resgatando vidas, perdoando pecados, muitos olharam e rejeitaram, porque ele falava, se alguém bater um lado, dá o outro lado. Ele pregou amor, ele pregou justiça, ele pregou o reino de Deus. Muitos não entenderam, mas eu quero te falar que todos quanto entenderam, foram chamados e feitos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui esta noite? A ponto de cumprir a palavra de Isaías, porque ele veio para que era seu, mas os seus não o receberam. E Jesus veio, e ele começa a tratar agora um assunto com o Pai. Lá em João 17, meus irmãos, Jesus está negociando com o Pai uma coisa extraordinária, porque a Bíblia diz em Romanos 13:13, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas agora Jesus chega no Pai, em João 17, e ele fala, Pai, eu quero a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E o Pai dá a glória para ele. Mas depois, quando ele vai falar com o Pai, ele diz, Pai, eu dei para eles a glória que tu me deste. Quem tem a glória de Deus aqui? A glória de Deus é manifestada aqui esta noite. Porque Jesus falou, Pai, eu quero a glória. Quando ele recebe a glória, ele diz, agora, Pai, eu dei a eles a glória que tu me deste. Porque Salomão havia dito uma vez, Deus falando com ele, disse, a minha glória encherá toda a terra. Quem crê que a glória de Deus foi derramada aqui? Glória a Deus, aleluia. Estou resumindo por causa do tempo, preocupado por causa do tempo, mas quem está entendendo aqui esta noite? É por isso que eu e você está aqui esta noite, meu irmão. Eu peco muito, eu peco, você peca, nós erramos, nós temos frustrações a ponto de quando chegamos, às vezes na nossa casa, nós estamos no nosso particular, nós olhamos para nós mesmos e vemos como que nós somos tão falhos, mas o que nos alegra é quando lembramos que tragada foi a morte na vitória, e nós temos um Jesus que ele é o advogado na nossa vida aqui esta noite. Nós temos aonde recorrer, porque ele veio para
para nos buscar, quando nós ainda estávamos com ovelhas sem pastor, Ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Eu comecei por irmão na porta da igreja, eu era diácono ainda, e ele conversava comigo muito, e um dia ele chorando disse para mim: eu estou aqui trabalhando aqui na porta da igreja, diácono já, mas eu ainda não esqueço as coisas que eu fiz quando eu estava no mundo. Eu disse: irmão, Deus joga as coisas que nós fizemos no mar do esquecimento, meu irmão, e Ele é misericórdia, mas aquele irmão ainda sofrendo com coisas do passado, sabe por quê? Não lê a palavra de Deus que diz que o que abundou no pecado superabundou na graça de Deus. O inimigo quer te acusar, quer acusar você, de você chegar às vezes no lugar onde você está, na sua casa, na igreja, e você pensar: eu não vou nem glorificar Deus mais, eu não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo, porque eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas eu quero te dizer que a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas que não é segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Eu me entristeço quando vem a acusação contra a minha vida. Às vezes não tenho saída, mas eu olho para cima e tem sempre uma janela no céu, mostrando a misericórdia, mostrando a glória, mostrando a graça de Deus, porque Jesus não morreu em vão. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Quem está entendendo a palavra dessa? Glória a Deus! A palavra fala em nossos corações maravilhosamente, meu irmão. Jesus, Ele deu a glória para nós, sabe por quê? Porque Ele sabia que a humanidade agora estava andando somente com aquilo que era temporário, aquilo que era cerimonial, aquilo que era visível. Tinha que ter o altar, tinha que ter as pedras, tinha que ter os animais, e chamavam-se elementos da adoração. E se não tivessem perfeita ordem, Deus não recebia o sacrifício. Teve pessoas que morreram, foram fulminadas, porque era uma exigência terrível, tremenda. Uma vez o povo de Deus foi para uma peleja, uma batalha, e um dos sacerdotes viu um altar, e ele olhou para o altar, achou bonito aquele altar, e disse: lá em Jerusalém, lá onde nós adoramos a Deus, tem um altar que é muito alto, que Deus mandou Moisés fazer aquele altar ainda, aonde o sacerdote, quando tem que subir naquele altar para fazer os sacrifícios, tem que colocar uma roupa especial para que não apareçam suas vergonhas. Aquele altar ali é um altar ultrapassado. Vamos levar a planta, o modelo desse altar aqui, para que lá nós tenhamos um altar moderno, mais novo, mais bonito. E quando eles foram, fizeram um altar, e eles colocaram ali tudo que exigia, mas Deus não recebeu a adoração. Sabe por quê? Deus não está preocupado em modernidade, Deus não está preocupado com renovação de nada, mas Ele está preocupado com o coração quebrantado e contrito. Ele está preocupado com você de dentro do centro da vontade de Deus. Aquilo que Deus mandou você fazer tem que ser da vontade de Deus e do jeito que Deus mandou fazer. Aí eles falaram: agora você tem que montar tudo o altar que Moisés fez outra vez. Aí Deus recebeu a adoração. Quem é que crê nisso aqui? O pecado trouxe prejuízo tremendo, e era uma exigência tão grande, mas a Bíblia diz que Jesus, Ele veio consertando, Ele veio conversando. Havia também uma mulher na beira de um poço, uma mulher samaritana, e Ele veio conversar com a mulher, porque 400 e poucos anos ali se passaram em Samaria, e eles ali sem agora herança, sem nada, ele estava esquecido, e Jesus veio ali para mostrar que ele veio para ser o resgatador de herança. Quem é herdeiro de Deus aqui? Um homem também muito sábio em palavras, um homem sábio, chega em Jesus: ninguém faz o que você faz se não for enviado de Deus. E Jesus olha para ele e diz: necessário você nascer de novo da água e do Espírito. Glória a Deus, aleluia! Não é mais fazer altar, sacrifício, necessário nascer da água e do Espírito. Antes de Jesus ser pendurado no madeiro, Ele veio consertar um monte de coisa primeiro. E Ele é levantado no madeiro, porque a Bíblia diz assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E Ele foi levantado. E todo que olhava para a serpente que Moisés levantou no deserto era curado, e não morreram. E quem olhar para Jesus aqui esta noite, o autor e consumador da fé, vai ter vida e vida com abundância.
Glória a Deus. Existe uma coisa extraordinária quando Jesus foi levantado no Calvário por causa dos nossos pecados, do meu e do seu pecado. Isaías 63. Isaías tem uma visão extraordinária, linda. E lá está escrito: quem é esse que vem de Edom? E é linda a sua vestidura, a sua veste é linda, é avermelhada, como que fosse lavada no suco da uva. E eles perguntando quem é que estava entrando lá na região celeste, sabe o que era? Jesus levantando lá e levando o meu sacrifício, o teu sacrifício, levando o sangue inocente, que era o sacrifício pelos nossos pecados, e a Bíblia diz que era o sacrifício perfeito. Por isso que você está aqui esta noite. Que linda a sua vestidura, avermelhada, como se fosse lavada no suco da uva, como se fosse lavada. E lá em Gênesis 49:10 está escrito que Jacó, abençoando teus filhos, ele chega em Judá e ele diz assim: o cetro não se arredará de Judá até que venha Siló. E ele amarrará seu jumentinho junto à vide. E tem mais uma coisa: a tua roupa será avermelhada, como que fosse lavada no suco da uva. Lá na cruz, quando Jesus estava tudo ensanguentado, a coroa de espinho na sua cabeça, as suas mãos furadas, foi pelo meu e pelo seu pecado. Mas aí, quando ele vai levar o sacrifício para o Pai, os anjos veem a entrada dele. Eu não vi, você não viu, o discípulo não viu, mas Isaías vê uma visão extraordinária. Jesus está levando um sacrifício perfeito. E lá em Salmos 24: levantai as portas das vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E eles perguntando, e Jesus entrando com a roupa toda avermelhada na presença do Pai, para levar o sacrifício perfeito. Por isso que você está aqui esta noite. O que abundou no pecado superabundou na graça de Deus. Glória a Deus, aleluia. Andei nesse mundo desviado da igreja um tempo. E eu, no aniversário, fui tocar em um lugar, e era meu aniversário. E todos os anos eu passava o aniversário da igreja, eu era líder de mocidade. E naquele ano eu estava lá, longe da minha casa. E ele meia-noite levantaram: vamos tocar a música para o Edson. Começaram a cantar parabéns e tantas coisas. Eu olhei para mim mesmo, a minha alma se angustiou tão grandemente. Minha alma chorou, minha alma se angustiou, e eu tive saudade da presença de novo. Eu tive saudade do amor de Deus, eu tive saudade da misericórdia de Deus, eu tive saudade da minha mãe, meu pai, aquelas pessoas ali, a mocidade toda na minha casa, por vários anos. E agora eu estava ali, longe de casa, mas ali, depois que eu saí dali, quando eu cheguei na presença de Deus outra vez, o braço dele estava estendido para mim ainda. Sabe por quê? O que abundou no pecado superabundou na graça. E ainda tem crente que às vezes se sente acusado, se sente ali: ah, mas eu sou tão pecador, falho. Eu quero te falar: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Eu quero terminar. Eu fui muito rápido aqui por causa do horário, mas eu espero que você tenha entendido a mensagem aqui esta noite. Quem entendeu? Fiquei feliz de ver esse abençoado aqui, né? Andava muito junto, vigias, né? Trabalho de mocidade. Ele está aqui ainda, sabe por quê, irmãos? Que abundou no pecado, superabundou na graça de Deus. E ainda ele cuida de nós, porque ele veio buscar a salva que se havia perdido, e ele é aquele que cuida de nós. Ele cuida de mim e ele cuida de você aqui esta noite. Vamos se colocar de pé, quero orar, agradecer a Deus. Agradecer por essa oportunidade também, e dizer para você que às vezes se sente acusado, se sente falho, se sente indigno de estar aqui esta noite. Eu quero te falar que Jesus lhe abriu as portas para você. E você aqui é um sacerdote aqui esta noite. Segundo a ordem de Melquisedeque, você pode entrar e sair da presença de Deus, e não precisa mais de oferenda, de mais nada, só precisa de um coração quebrantado e contrito na presença de Deus. Só precisa chorar na presença de Deus, só precisa pedir perdão na presença de Deus e adorá-lo como vocês já fizeram aqui esta noite. Isso aí. Herodes ajudou a fazer o templo, ele ajudou muita coisa, deu dinheiro, deu muita coisa.
E quando ele viu o povo entrando lá dentro do templo, ele estava lá na varanda dele, olhando, chorando. Mas o que está acontecendo? Eu não posso entrar lá, porque eu não sou judeu, eu não sou prosélito. Mas eu quero te dizer, você pode entrar aqui esta noite. Pelo sangue de Jesus, você pode entrar. Pelo sangue de Jesus, você pode sentir a presença. Pelo sangue de Jesus, você pode se sentir perdoado. Pelo sangue de Jesus, você pode se sentir alegre e renovado. Meu Pai amado, estamos na tua presença, agradecendo a ti por tudo, Senhor, por essa palavra, por esse povo que está aqui na tua presença, ó Pai. Continua com cada um, Senhor, justificando pelo sangue do Cordeiro, Senhor, o sangue puro que fala mais alto do que o sangue de Abel, Senhor, o sangue inocente que foi derramado, Senhor, para que nós pudéssemos estar aqui, para dizer que nós somos servos teus, Senhor, eleitos, ó Pai, e não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura, e nós estamos aqui e somos a igreja do arrebatamento, Senhor. Venha, Senhor, abençoando cada um de nós para a tua infinita misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor nessa noite. Graças a Deus, boa foi essa palavra de reflexão no nosso coração. Irmãos, glória a Jesus. Então segue então a programação, segunda-feira, segunda a sexta, oração das 8 às 9. Segunda-feira à noite haverá reunião com a diretoria com as irmãs lá na igreja sede. Reunião com a diretoria das irmãs lá na igreja sede é 19h30. Terça-feira nosso culto de doutrina às 19h30. Irmãos, no nome de Jesus, venha estar comigo para que juntos possamos aprender a palavra de Deus. Quarta-feira, ensaio com as irmãs e com as crianças às 19h30. Quinta-feira, culto público às 19h30, na direção da irmã Judeci Bispo dos Santos. O pregador, ele não deu retorno ainda, mas vai ter um pregador para o regular do Senhor. E eu fico muito satisfeito se a mocidade estiver também cantando e adorando a Deus, como fez as 2 quinta-feiras que esteve aqui conosco. Não foi uma bênção ver essa mocidade uma quinta-feira adorando ao Senhor. Claro que muitos estão de férias, então eu peço a colaboração dos irmãos para estar conosco. No sábado, às 19 horas, irmãos, não falte ninguém, traga seu amigo, seu parente. Chegou uma visita na sua casa e você fala assim, ó, vamos para a igreja junto, vamos adorar a Deus, que depois vai ter um grande banquete aqui neste lugar, e é para os irmãos, amém? Domingo às 8 horas, às 9 é consagração, escola bíblica dominical, e à noite, às 18h30, será um culto marcante em nossas vidas. Vai estar aqui pregando a palavra de Deus pastor Wesley. Ele é um cadeirante, ele é um jovem que levou mais de 10 tiros. Hoje ele se encontra em cima de uma cadeira de roda, mas é um homem de Deus, usado por Deus, está pregando tudo que é a igreja do Belém e Madureira. E eu consegui uma agenda para ele, porque o resto já está tudo agendado. Ele é do Belém, ele mora lá nos Malvinas, e a grande preocupação minha é que eu preciso de um irmão de carro para me ajudar, porque a minha família já vem completa no carro, não tem espaço mais nem na parte de cima. Eu preciso de alguns irmãos que têm carro, por favor, me procure, para que domingo nós possamos agendar direitinho, para que nós possamos buscar esse irmão na casa dele, a mim, ele e a esposa dele. Irmãos, a esposa dele prega que é uma bênção. Esses irmãos do Belém é uma bênção. Deus abençoe a sua vida pela palavra que trouxe para nós nessa noite. Então, domingo, não volte ninguém. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Nosso irmão Wagner vai estar orando e dando a bênção apostólica. Amém? Que Deus abençoe ao nosso irmão. Que Deus possa continuar abençoando e confortando o coração da sua família. Aos demais irmãos que vieram nesta noite, Deus abençoe poderosamente. Ao pastor, ao nosso irmão Gilson, que é o nosso amigo particular.
Que Deus abençoe a mocidade que hoje de manhã foi na sede prestigiar a nossa irmã que ali desceu as águas. Irmãos, a igreja do Vila Augusta está de parabéns. Todo o evento, essa igreja tem ajudado, essa igreja tem colocado a mão na massa. As meninas vieram aí preparar uma macarronada depois do ensaio. Olha, foi uma bênção. Então, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. Pegue na mão do seu irmão aí. Vamos orar com dados nesse momento. Glórias ao Senhor. Pai querido, Pai de amor e graça, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Fortalece, Senhor, as nossas vidas, Senhor, a tua bênção, levando-nos em paz, em segurança, debaixo da tua boa, debaixo da tua presença. Deus, conforta os corações, abençoa seu Alexandre, sua casa, consola e conforta os corações dessa família, Pai. Abençoa cada um que vem na tua família colaborar, aleluia, trabalhar conosco nesse lugar. Deus me deu a senha da presença, a semana debaixo da sua presença, ó Deus, é o que nós pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces paz e consolações do Espírito Santo seja com todo o povo, hoje, agora e para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe, em paz, em nome de Jesus.